Ô, ministro, eu queria falar sobre reforma ministerial, né? É o assunto da vez, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Há uma expectativa de que o presidente Lula faça alguma mudança. Sabemos que o presidente não fala abertamente sobre isso, ainda não fez nenhuma indicação, mas lá no Congresso há já uma movimentação dos partidos da base para fazer as indicações quando o presidente Lula, né, chamar ali aos presidentes partidários, enfim, os representantes da cúpula do Congresso para conversar. Já dá para falar em nomes que poderiam ajudar o governo nessa segunda fase? O senhor tem, por exemplo, alguma opinião sobre Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, que são nomes mais citados, Gleisi Hoffmann, que surge agora até como uma possibilidade de ser uma das integrantes dentro do Palácio do Planalto, aqui ajudando na interlocução com movimentos sociais, por exemplo. O senhor tem já alguns nomes que podem ser mais úteis no governo a partir desses próximos 2 anos para chegar fortalecido em 2026? Tainá, eu vejo esse momento como aquela coisa de um time de futebol que acabou o primeiro tempo, né? O técnico chama todo o time titular, os reservas, chama o pessoal da base ali, todo mundo para o vestiário. E está toda a torcida ali a favor, contra, os comentaristas, tudo analisando e falando o que o técnico está pensando, podia botar tal pessoa, podia acrescentar tal pessoa, tirar toda a pessoa. Mas o sentimento do Congresso, que é bom para lá também. Isso, eu tô lá dentro do vestiário, faço parte ali do time do presidente Lula, né, do Congresso, dos membros do Conselhão, que a gente coordena aqui o Conselhão, empresários, sociedade, os governadores e prefeitos. Então, eu acho que nós estamos naquele... É natural que nesse momento, na minha opinião, né, ali no intervalo, todo mundo tenha várias opiniões sobre como tem que esse time voltar para o segundo tempo. Eu acho que o técnico, que é o presidente Lula, está analisando isso, certamente está ouvindo, faz avaliações e certamente está pensando como que esse time tem que entrar para o segundo tempo, com 2 balizas, eu diria assim. De um lado, como fazer com que a gente acelere e dispute melhor as colheitas a partir do segundo turno, né, do segundo tempo desse jogo. Tudo que a gente aprovou no Congresso Nacional, que mexe com a vida das pessoas, o esforço que a ministra Anísia está fazendo de reduzir filas de cirurgia, de retomar as metas de vacinação, o esforço que o ministro Camilo está fazendo em relação à área da educação, da escola integral, passou de 1 milhão de alunos, pé de meia, a ministra Margarete Menezes, para citar 3 ministérios da área social. Então, como a gente fazer com que a gente melhore, acelere a colheita, melhore a disputa e a qualidade dessa colheita. E também acho que uma segunda vertente, nós vamos para o segundo tempo de jogo, nós queremos ministros e ministras que tenham fôlego, vontade e apetite para defender o governo em todo o segundo tempo do jogo, né? Tanto 2025 quanto 2026. Que subiu o palanque em 2026, você tem período eleitoral, 2026 período eleitoral, você vai querer time que vá defender, né? Inclusive todos os ministros que estão hoje, inclusive de partidos que não apoiaram o presidente Lula em 2022, que vieram para o governo depois, sobretudo depois do dia 8 de janeiro, depois de a gente ter colocado o programa do Brasil no rumo certo, são ministros de partidos que não apoiaram o presidente Lula, mas que são os primeiros a puxar a fila da defesa do presidente Lula, da defesa da reeleição, né? O caso do ministro Silvio Costa Filho, do ministro Fufuca, do ministro Celso Sabino, para citar 3 partidos que não apoiaram o presidente Lula na eleição anterior. Então, não tenho dúvida nenhuma que uma das questões que o técnico vai querer de todo o time, seja dos ministros e ministras que já estão em campo, daqueles que eventualmente possam vir nesses próximos 2 anos, é uma postura de defesa do governo, defesa do projeto do governo, das ações do governo, inclusive da disputa que vai ter em 2026.